E é isso, Eduardo Regis, meu nobre, seja muito bem-vindo ao Halloween Redvamp aqui na Horror Expo. Oi, Lorde A, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no Halloween da Horror Expo para falar aí sobre vários assuntos interessantes. Opa, todos os assuntos que a gente gosta, né? Aqueles que voam na noite, mistérios de muitos povos aqui das Américas, mistérios que vêm aí também de outros povos da Europa e muitos outros assuntos que vão aparecer aqui para a gente nesse bate-papo, né? Com certeza, vamos falar aí, fazer um passeio aí na Europa, nas Américas. Vamos ver onde a gente vai parar hoje. Opa, vamos aí fazer essa jornada aí juntos, nobre amigo. Eduardo, Com eu tenho certeza. uma tradição aqui eu sempre falo da Vox Vampírica, né, que é o meu programa de rádio, e eu sempre esqueço que eu estou no Halloween Redvamp, embora seja a mesma marca, a mesma empresa, mas assim, todos eles têm suas peculiaridades. Mas vamos lá. Querido, a gente tem uma tradição nessas entrevistas que eu sempre convido o meu entrevistado a dizer Eduardo Regis, por Eduardo Regis. Por favor, apresente-se para a nossa audiência. Obrigado. Bem, eu sou uma pessoa que desde cedo, né, sempre foi interessada em ocultismo, esoterismo, né? E sempre estudei isso, né? Mas durante algum tempo a vida profana, né? Ela acabou me engolindo um pouco, né? E fiquei um pouco afastado desses assuntos, mas assim que pude retornar, retornei com toda a força, né? Então já quando comecei a estudar isso quando eu tinha uns 13, 14 anos, que é a idade que o pessoal começa, né? Geralmente, né? Uhum. Começa a dar aquela curiosidade, você começa a ter aquela autonomia de ir atrás das coisas, né? E depois eu parei um pouquinho, porque veio a época de faculdade, aquela coisa, fiquei muito enrolado, né? Mas aí, assim que eu terminei essa parte da faculdade, dos estudos e tal, eu voltei a estudar isso e a praticar, né? E aí eu comecei a me envolver, primeiro, com diversas tradições, né? Diversas ordens da tradição esotérica ocidental, né? É, eu sou maçom, né? Eu hoje em dia estou na Golden Dawn, aqui no Rio de Janeiro, né? Também estou na Otoá, do Berthiaume, né? Eu tenho envolvimento com algumas ordens esotéricas, eu gosto muito disso, gosto muito de magia, de esoterismo, é um assunto que além de me fascinar, fazer magia, fazer esoterismo é uma coisa que me apaixona. E estudando esses assuntos, eu acabei, é curioso para um brasileiro falar isso, né? Eu acabei caindo nas tradições de ascendência africana, porque geralmente o brasileiro já começa pela Umbanda, né? Pelo Candomblé, tal, aquela coisa, né? Mas na minha família, curiosamente, eu não tinha ninguém ligado a essas tradições, né? Era todo mundo católico ou kardecista, né? E até na minha família, até com um certo preconceito com essas tradições, para ser honesto com você. Que é uma coisa que, infelizmente, não é incomum, né, na Lorde A? Infelizmente, não é incomum. Sim. Um preconceito vindo de uma ignorância também, né? Então, eu acabei caindo nessas tradições pelo lado do esoterismo. Quer dizer, eu comecei a estudá-las pelo viés esotérico, né? E fui me apaixonando por elas, mas por elas mesmo, assim, né? Não pela, não, de novo, assim, de novo não, eu não quero fazer nenhuma, não faça isso, eu não quero reprimir ninguém, mas assim, não que eu tivesse querendo usar as tradições na magia, né? Eu comecei a me apaixonar pelas tradições mesmo, gostar daquelas religiosidades, achar aquilo uma coisa incrível, bonita, tal. E aí eu comecei a me envolver com essas tradições, né? Hoje eu tenho um envolvimento muito forte com o voodoo haitiano, né? É a tradição que eu talvez seja a minha tradição de frente hoje, principal, né? Que eu mais mexo, o voodoo haitiano. E também mexo com alguma coisinha, mas ainda muito incipiente, né? Com quimbanda, tal, algumas outras tradições assim, também próximas.
Mas o voodoo, eu descobri isso uma grande paixão. Grande. É um assunto assim, Uhum. maravilhoso. É um assunto fascinante, é um tema super vasto. A gente que curte as histórias de terror, as histórias fantásticas, a gente geralmente recebe aquela visão do voodoo que eu tenho certeza absoluta que vocês já devem estar cansados de desmistificarem, de dizerem, de informarem que não tem nada a ver, que é aquela visão de Hollywood, do filme A Chave Mestra, que eu gosto bastante, e também a história fatídica do bonequinho de voodoo, que as pessoas, eu acho que já crescem vendo isso em animações, desenhos animados tipo do Pica-Pau, e até ouvem pela cultura popular, mas o voodoo é muito mais do que isso. Você pode contar um pouco para gente? Eu vejo assim, eu estou aqui na minha cabeça tem estou pensando em seus textos na Espelho de Circe, que eu particularmente sou fã, adoro tudo que você já postou. Você já postou sobre os loás do voodoo e a maçonaria, mas por favor, Eduardo, faça uma apresentação para o nosso público poder conhecer um pouco mais do voodoo e também conte um pouco das diferenças daquilo que vai para a grande mídia, que vai para a indústria cinematográfica. Instrua-nos um pouco, mostre-nos um pouco desse mundo maravilhoso. Com o maior prazer, Lorde A. Então, primeira coisa que eu vou falar antes de tudo é que, de fato, né, o voodoo que a gente conhece pelos filmes de Hollywood, pelo Pica-Pau, né, por aquilo tudo, realmente não é o voodoo real, né? Aquilo ali é uma visão estereotipada, né? Não que como produto de entretenimento, né, um filme como A Chave Mestra não seja divertido. Claro que eu também gosto de ver, tal, mas a gente tem que saber separar as coisas, né? Então, vamos falar do voodoo, né? Quando a gente fala de voodoo, a gente está falando, na verdade, a gente pode querer falar, na verdade, de várias tradições, sabe, Lorde A? Algumas pessoas vão entender que eu estou falando dos voodoos lá da África, outros vão entender que eu estou falando dos cultos de vodum que tem aqui no Brasil também, por exemplo, no candomblé Jeje. Outros vão achar que eu estou falando do voodoo haitiano, do voodoo dos Estados Unidos, do voodoo da República Dominicana. Então, esse termo ele acabou ganhando uma amplitude, sabe? Mas a área que eu atuo, que eu gosto de estudar, o que eu pratico é o voodoo haitiano, do Haiti, né? E como é que surge esse voodoo no Haiti? O Haiti é um país que, infelizmente, a gente conhece pouco, né, aqui no Brasil, né? Infelizmente, porque é um país com uma cultura belíssima e é um país importantíssimo na história das Américas. Eu vou falar por quê. Né? Ele é um país de extensão territorial pequena, divide ali uma ilha com a República Dominicana, bem pertinho de Cuba. Eu costumo brincar que eu acho que dá para ir a nado do Haiti a Cuba, sabe, Lorde A? E deve dar mesmo para ir a nado. É muito perto. Acho que se você gritar na beira do Haiti, alguém escuta lá em Cuba. É muito pertinho. Então tá aí naquela região ali, né, no Caribe. O Haiti, na época antigamente, na colônia, era colônia de São Domingos, né? Foi uma colônia que começou com a Espanha, depois passa para as mãos da França, né? E o que a França faz com a colônia é basicamente o que a Europa vai fazer com todas as colônias das Américas, né? Vai explorar, né? Até não poder mais, né? Então a França transforma a colônia de São Domingos em uma grande indústria de açúcar, principalmente. Alguma coisa de café em algum momento, mas principalmente açúcar, né? E eles começam a ter problema com mão de obra, né? Eles precisam de mão de obra, e naquela época o que o mundo estava fazendo era aquela coisa lamentável, né? Que foi a escravidão dos africanos, né? Então a França começa a trazer um monte de escravos africanos para São Domingos, né? E eles trazem africanos das mais diversas etnias, né? Eu costumo sempre falar isso, é importante, porque também a África também é um assunto que a gente não estuda tanto quanto deveria, ainda mais no Brasil, né? O Brasil é um país Absolutamente. com raízes africanas fortíssimas, e a gente tinha que entender melhor isso, mas infelizmente a gente não entende bem ainda. A África, né? A gente costuma entender a África como um grande bloco, né? A gente fala a África, como se a África fosse uma coisa só, mas a África é um lugar gigante, super complexo, super dinâmico, com várias etnias,
né, com movimentos ali de povos, de deslocamentos, interfaces entre os povos, né, trocas muito dinâmicas, né? Então, falar de África é sempre um desafio, né? Mas o pessoal da França, ele pegavam os escravos lá e traziam para São Domingos, sem muito interesse, na verdade, né? Na complexidade, sem querer saber muito bem de onde que eles eram. Eles pegavam os portos que tinham maior oferta, que estavam nas rotas, enfim. Então, foi um monte de gente da África para São Domingos, pessoas das mais variadas etnias e com os costumes mais variados. E as pessoas chegaram lá naquele lugar estranho, né? Elas eram forçadas a trabalhar, né? Era um regime muito cruel, muito cruel. A proporção de escravos em relação aos brancos, né, os colonos, era brutal, tinha muito mais escravo. Os colonos sabiam disso, tinham um pouco de medo de uma revolta, né? E por isso também o regime era muito cruel, né? Eles oprimiam os caras com crueldade mesmo, para ser uma opressão assim bem forte. Claro que existiam também outros tipos de opressão, social, né? Tem várias camadas nisso aí. Então, o pessoal trouxe a espiritualidade deles, né? Chega em São Domingos, encontra os franceses, né? Em dado momento, o rei de França promulga um código, que é o chamado de Código Negro, que vai obrigar os escravos que chegam na Comuna de São Domingos a serem batizados em até 8 dias ou 10 dias, uma coisa assim. Então, eles eram batizados pela Igreja Católica, recebiam um nome e eram jogados nas plantações para trabalhar. Né? Então, essa mistura aí, dessas diversas etnias africanas, do catolicismo francês, da maçonaria, como até tem uns textos lá também, lá no Espírito Santo, como você lembrou, né? Que a maçonaria também já estava ali na ilha. Né? Toda essa mistura toda, e também da mistura do catolicismo que já existia na África, é importante deixar isso claro, né? Ali no Reino do Congo, naquela região, os portugueses já tinham há muito tempo trazido o catolicismo para lá. Né? Então, alguns escravos que vinham da África já vinham conhecendo o cristianismo, o catolicismo desde a África. Né? Então, essa mistura toda foi surgindo, e é importante a gente perceber isso, foi surgindo em vários pontos diferentes da colônia, né? Manifestações religiosas, expressões religiosas, né? Que, no geral, a gente chama hoje de voodoo haitiano. Né? Mas esse voodoo ele vai surgir de maneira diferente em lugares diferentes do Haiti. Então, o voodoo não é uma coisa assim, chapada, sabe, Lorde? O voodoo é assim que se faz, ó. Começa assim, termina assim. É muito difícil dizer isso. É muito variado por causa dessa construção múltipla que teve. Né? Se eu estiver falando muito, você me interrompe, hein, Lorde A. Imagina, eu sou o entrevistador que mais gosto de ouvir meus entrevistados. Eu jogo os temas e fico curtindo, fico aprendendo. Então, assim, mas em geral, então, o que é o voodoo? Em geral, tá, gente? O voodoo é uma espiritualidade que está preocupada eu gosto de falar assim, na interação entre o mundo visível e o mundo invisível. Né? Entre os espíritos e nós. Né? O voodoo acredita, em linhas gerais, que há um Deus, a gente chama de Bon Dieu, né? Bom Deus. Esse Deus é um Deus criador, ele está lá em cima em algum lugar, que a gente não sabe onde é que é, e ele não está muito interessado no que está acontecendo aqui. Tá? Ele é tão cósmico, ele é tão sublime, né, que ele não está muito interessado no que está acontecendo aqui. Então, ele, durante a criação, ele vai fazer certos espíritos, né, certos mistérios, que vão fazer essa comunicação entre os homens e o mundo espiritual. E são esses espíritos que, em geral, o voodoo vai prestar serviço. Quando a gente fala no Haiti do voodoo, a gente fala do serviço aos espíritos. Esse nome voodoo é mais usado para academia, para a gente conversar. Tal. Na Haiti, a gente chama muito de serviço aos espíritos. Esses são esses espíritos que a gente chama de loás. Os loás são os mistérios. Né? São eles que fazem esse papo, né, entre o mundo invisível e o visível. Então, os loás, eles são de naturezas diversas. Né? Tem loás mais calmos, loás
mais agitados, né? Tem Loas que alguém chamaria assim, né? Ah, esse aqui parece ser mais bonzinho, o outro parece ser mais invocado, né? Mas a gente tem que ter cuidado quando a gente vai falar de bem e mal, porque o voodoo é uma espiritualidade que abarca toda a amplitude da experiência do mundo, né? Uhum. Então, no voodoo a gente tem de tudo. A gente tem desde aquela coisa que alguém chamaria de nossa, uma coisa muito muito bondosa, assim, de até uma coisa que alguém poderia falar, nossa, isso é uma coisa meio sinistra, tá? Mas não com esse viés, não com esse viés, mas com o viés de mostrar e de fazer a gente experimentar toda essa possibilidade que existe no mundo e que existe em nós mesmos, né, Lorde? Porque nós somos Uhum. complicados e somos santos e demônios ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, dependendo do ponto de vista ainda, né? E, É, cara, é. você tá falando isso, né? Tô aqui pensando, né? Não tanto da questão de bem ou mal, mas eu estava me lembrando de uma citação do Abraham Heschel. Minha amiga Andrea Kogan, do Labo, estava me contando outro dia sobre, assim, claro, cenários diferentes, mas a ideia permanece que é uma espiritualidade, uma mística, uma religiosidade onde nada lhe é estranho. Tanto, vamos dizer, algo mais sinistro, algo mais ligado ao ódio, à violência, quanto algo mais sublime, quanto um amor fraternal, existem dentro de um amplo espectro. Você transita através dele, nada, você não tem ali um erro, não é uma coisa intocável, é algo que é uma consequência. Se você toca, se você bate ali, você vai experimentar aquilo. É mais ou menos como tomar uma dose de uísque esperando que seja, por exemplo, vinho. Você vai encontrar aquilo. E talvez isso me faz pensar no que você, no seu, que você estava contando, me faz pensar que me parece que se estrutura como algo que envolve o eu sei fazer, eu posso conhecer, mas será que devo? Mais ou menos, estou mais ou menos na atmosfera? Como eu te falei, né? Existem mistérios, né? Em todas as, como você falou, né? Em toda essa amplitude de coisas, né? Existem mistérios e que nós vivemos. Nós vivemos momentos sublimes, momentos de raiva, momentos de inveja, momentos de ódio, momentos de amor fraterno, amor romântico. Nós vivemos isso tudo, né? E dentro de cada coisa dessa há mistérios, certo? E há mistérios e há experiências nas quais podemos aprender alguma coisa. Sempre. Uhum. Sempre. Então, o mundo invisível do voodoo, ele é verdadeiramente um reflexo do mundo nosso visível. E vice-versa. E vice-versa. Então, é por isso que você vai encontrar de tudo que tem aqui, de alguma maneira, você vai encontrar também no mundo invisível. E aí não é que seja necessariamente uma coisa má ou uma coisa boa, né? Você, na verdade, não tem, em geral, absolutos, né? Também. Você tem complexidade, você tem níveis, né? Então, você vai poder experimentar várias coisas, inclusive uma coisa que talvez você vai se perguntar: será que eu devo chegar a esse ponto? Será que eu preciso? Às vezes você precisa experimentar uma coisa braba, né? Às vezes você precisa experimentar um momento de muita ira, por exemplo, que em geral entende-se que é uma coisa ruim, né? Uma pessoa raivosa, mas talvez aquela raiva, né? Ela tem uma força, ela tem uma energia que, se você souber entendê-la, né? Você passa a usá-la de uma maneira que é favorável, que é bacana, entende? Para sua vida, Sim. né? E não como uma coisa destrutiva, sabe? Eu acho Como que algo esse que que cause muitos danos para você, né? Para sua vida interior e até para o e seu corpo físico. isso, físicos, mentais, espirituais, tal. Eu acho que a ideia é essa. Nesse ponto, sabe, Lorde A, é uma espiritualidade muito prática, né? Porque como o mundo invisível é um reflexo do mundo visível, a gente está conversando sobre a mesma coisa, né? Está Uhum. conversando sobre a mesma coisa. Então, há um viés de resolução de problemas, por exemplo, né? Eu tenho um problema que eu queria resolver, você pode
pedir para o espírito lá, né, resolver um problema, te ajudar, não sei o quê. Mas também há esse viés aí muito interessante de você experimentar, né, esses degraus, né, todos, todo esse cardápio de coisas, e você ir se descobrindo, né, e ir se entendendo, né, e ir vivendo, eu diria, mais plenamente, né, até por causa disso. Né? Então isso é muito bonito. É fascinante e é belo, e eu penso que cada vez mais necessário nesse mundo. Eduardo, uma certa vez eu escutei que os sonhos lúcidos são uma parte importantíssima no voodoo, não é mesmo? Sim, os sonhos são importantíssimos no voodoo. Na verdade, os sonhos são importantes em várias tradições, né, Lorde A? Existem várias Sim. tradições de ascendência africana, né, tradições com elementos africanos, que os sonhos são muito importantes. No voodoo, especificamente, uma das maneiras principais que a gente entende pela qual esses loás, né, esses espíritos, esses mistérios, que certamente aí quem está assistindo a gente já pelo menos ouviu falar de um, que é o Barão Samedi, né? Quem viu Oh, aí o sim. American Horror Story, também ouviu falar do Papa Legba, embora daquele lá esteja completamente desfigurado, aquele Papa Legba de lá. Mas, enfim. Então, esses espíritos, uma das maneiras que eles mais usam para falar com a gente é pelos sonhos, né? Eles falam muito pelos sonhos. Então, a todo momento, a gente está ligado nos sonhos, porque pode vir algum recado, né? Pode vir alguma coisa, pode vir algum insight, pode ir durante cerimônias de voodoo, por exemplo, que você precisa dormir, né? Durante cerimônia, às vezes os sonhos são muito importantes, eles vão guiar uma parte da cerimônia. E você até tem certas cerimônias que você faz, especificamente para tentar sonhar, ter um sonho e se comunicar com o Loa, né? Então, os sonhos são fundamentais, eles são ferramentas importantíssimas, guiam muita coisa que acontece no voodoo. Não é incomum, às vezes, a gente tem insights muito práticos, sabe, Lorde A? Por exemplo, se você está montando um altar com um certo Loa, que, enfim, qualquer razão que você tenha afinidade, ou enfim, né? Ou que um Loa que você sabe que anda com você e tal. Às vezes você está montando um altar e aí você sonha com alguma coisa, você sonha com alguém que aparece, e aí você depois vai identificar como sendo provavelmente Loa, né? Alguma coisa assim, e te pede alguma coisa. Eu queria um pedaço de pau, né? Aí você fala, pô, aí você fala, então ele tá querendo que eu bote um pedaço de pau no altar, tal. É bem, não é só uma coisa assim, sabe, muito etérea, não é bem prático mesmo. Eles às vezes ensinam mesmo a fazer certas coisas pelo sonho. Ensinam, você vai fazer isso aqui assim, passa aqui, bota a mão aqui, pelo sonho. É bem interessante. Nossa, não, essa é uma parte fascinante. E Eduardo, Muito. já houve, assim, né? Essa pergunta é também aqui, deve-se também o caso aqui da Horror Expo, né? Já Uhum. houve em American Horror Story, embora a temporada das bruxas tenha sido, enquanto história, enquanto entretenimento muito interessante, eu também concordo em gênero, número e grau com você que, né, como personagem, ele foi retratado de uma maneira extremamente descaracterizada, diferente, sim, totalmente muito fora do espectro do que eu imagino, do que eu li a respeito. Mas, assim, na cultura pop, existe algum seriado, algum filme, alguma animação que tenha feito uma abordagem sobre o voodoo mais digna, mais apropriada? Olha, Lordia, eu não conheço. Era o que Eu eu não temia conheço. escutar. Eu temia por essa resposta, meu amigo. Mas assim, eu também confesso que eu não sou a melhor pessoa para isso, que eu tenho várias séries que eu deixo passar e eu dou uns furos nisso. Ou sim, Mas eu somos não dois conheço. nesse momento. Eu não conheço. O American Horror Story, realmente, o Papa Legba lá. Primeiro, assim, a gente tem que falar uma coisa, né? Existe uma diferença entre o voodoo haitiano e o voodoo norte-americano, o voodoo dos Estados Unidos, né? Que são Uhum. diferentes. São Sim, se já expressões no diferentes. Haiti você tem diversos
famílias, diversos grupos, diversas visões. Imagina quando Isso. sobe para a América do Norte, que não aconteça. Quando sobe para lá, a coisa muda, ganha uma outra figura. Lá tem alguns loás que você não vai achar no Haiti, e alguns loás do Haiti que estão lá são um pouquinho diferentes. Tá? Uhum. Mas, assim, em geral, quem conhece o voodoo haitiano vai reconhecer muita coisa no voodoo americano, vai conseguir entender, né? Agora, o Papa Legba do American Horror Story realmente era muito sinistro. Aquele Papa Legba parecia mais um Barão Samedi, né, de visual. Aquele visual dele é um visual muito do Barão Samedi. Mas esse papo de demônio e de vender alma, isso aí não tem nada a ver, né? Uhum. Tem alguns filmes, tem um filme que é A Maldição dos Mortos-Vivos, A é um Serpente filme e o dos anos... Arco-Íris? Isso, Serpente e o Arco-Íris. Magnífico. Bom, Bom, quer o dizer, filme é divertidíssimo. o filme Eu é acho que é final dos ótimo. anos 80, né? Início dos anos 90, não sei. Eu acho que é começo dos anos 80 ainda. Com Bill Pullman, tal, bem novinho. Uhum. Esse filme é divertidíssimo, vejam, mas também não retrata muito bem o voodoo. Ele também cai nessa coisa fácil que é transformar essa religiosidade exótica, né? E que tem essa coisa de abarcar todas as expressões em uma coisa sinistra, né? Também tem Uhum. aquela coisa de feitiçaria, magia negra, de morte, muito marcado, né? Naquela. Uhum. Mas esse filme, ele, pelo menos, ele fala de alguns loás e assim, Eu gosto minimamente da cena dentro. da cachoeira. Aquela Isso, a cena cena da que eles estão fazendo as cachoeira. oferendas e o Bill Pullman tem um encontro amoroso lá com a mocinha do filme, mas eu acho que o ambiente, ali como eles vão mostrando o encontro dos dois, as oferendas sendo feitas nas cachoeiras, particularmente eu achei um momento de deleite, um momento bastante assim, nossa, puxa, apesar dos pesares, acharam um momento de mostrarem uma faceta, né? Sim, sim, sim. O filme, esse filme é baseado num livro, né, do Wade Davis, que é A Serpente e o Arco-Íris mesmo. O Wade Uhum. Davis ele tem dois livros, Serpente e Arco-Íris e Etnobotânica da Escuridão. Agora eu não lembro o outro. Mas os livros disso, né? Ele era um etnobotânico, um antropólogo lá que trabalha com botânica de Harvard, né? Uhum. E ele foi ao Haiti porque queriam que ele visse lá o tal do pó do zumbi, né? Essa história que todo mundo conhece, né? Sim. Que transforma as pessoas em zumbi e tal. Enfim, realmente Essa é uma existem as pergunta que eu vou lendas, te né? fazer daqui a pouco, inclusive. Então a gente espera falar disso. Mas assim, eu realmente não conheço, sabe? Um filme, um seriado que eu olhasse. Teve o American Gods também, agora, que na última temporada, que apareceu o Barão Samedi e Mamãe Brigitte, que são os dois loais assim, mais famosos, né? Dessa família da morte, dos mortos, né? Mas também muito chicletão, sabe? Muito chicletão. Muito pop. Então, assim, Uhum. eu não conheço. Infelizmente, eu não conheço. Um filme que eu falo assim, poxa, esse filme, pô, tá legal. Porque todos Uhum. caem nesse negócio da feitiçaria, de ser sinistro. Todos eles acabam caindo nisso. O José Mojica Marins, né, nosso querido Zé do Caixão, né, que nos deixou, né, infelizmente, Grande perda. ele sempre me dizia, quando a gente conversava, tomava uma cachaça juntos, ele sempre dizia que tudo que a gente tinha que vender para o norte-americano eram as mulheres, nos filmes eram as mulheres nuas, as mulheres sexys e macumba. Eles só queriam ver isso, era só dar isso que você ficava rico. Então, ele mesmo fazia essas abordagens da obra dele. Mas, Eduardo, tem aquela pergunta que eu acho que também é aquela pergunta que você talvez não aguente mais responder, mas a gente acaba fazendo até por conta do tema, né? Do tema do evento aqui do Horror Expo. Eduardo, o zumbi do voodoo é uma realidade? Alguns documentários mostram, já tentaram mostrar como uma possibilidade, como no caso a Aventura, né, que é a Serpente e o Arco-Íris,
tem um documentário que também, se não me engano, está na Netflix, mais recente, que conta o caso de um rapaz que passou, mas aquilo não é um zumbi, o rapaz foi vítima de um coquetel químico de ervas desconhecidas, enterrado vivo, e deram um puta de um tocaram terror nele, ele passou a achar que era um morto-vivo. Me parece que inclusive é um caso real esse, mas trazendo agora aqui para nosso papo, existe essa figura do zumbi que até mesmo Bela Lugosi, lá nos tempos do cinema preto e branco, chegou a interpretar. Você pode contar um pouco para gente sobre isso? Posso. Esse filme do Bela Lugosi também é The White Zombie, né? White Zombie. Inspirou até o Rob Então, Zombie, mas essa é uma outra história. que, se eu não me engano, é baseado naquele livro A Ilha Mágica, né, do Seabrook. Também é um filme também repleto de estereótipos, né? Enfim, vale a pena ver porque é o Bela Lugosi, né? E a gente precisa ver o Bela Lugosi. Sim, Bela A Lugosi. gente precisa ver o Bela Lugosi, sempre. Sempre. Mas, enfim, com problemas. Então, essa figura do zumbi é a figura, eu acho que talvez história mais famosa que o bonequinho, eu acho, voodoo. Ou então eles estão empatados, né? Eu não sei, é difícil, né? Então, vamos lá. O Wade Davis, né? Ele foi vou falar bem de novo. Ele foi ao Haiti fazer esse trabalho, né? E ele é um pesquisador, né? Sério, né? Hoje ele trabalha com índios da Colômbia, salvo engano. Mas ele foi ao Haiti ver isso, ele correu atrás, ele em teoria tinha um caso documentado de um cara lá, né, que foi envenenado, entre aspas, por um pó lá, né, por uma mistura de ervas e outras coisas, foi enterrado, o cara entrou num estado meio de catalepsia, né, foi enterrado, depois à noite, no mesmo dia, uns dias depois, ele foi desenterrado, né? E essa mistura do pó com o trauma de enterrar e desenterrar, né? Em teoria, é uma coisa que destruiria a mente da pessoa, né? A pessoa ficaria sem vontade, né? E seria vendida para trabalhar como escravo, né? Essa é a ideia geral da coisa, né? É isso que o Wade Davis mostra, tal. Ele diz que consegue o pó, né? Ele faz uma análise química do pó lá. Bem, primeiro a gente tem que ver que essa história, né? Bom, eu já vou falar, né? Eu tô no voodoo, né? Eu nunca ouvi falar disso, tá? Eu nunca ouvi falar disso. Nunca vi nada disso. Mas, enfim, essa história, né, Lorde A, ela é muito uma história de bicho-papão, né? Porque, você vê, são pessoas que se livraram, né, de um regime de escravidão, onde elas eram exploradas fortemente. O Haiti, eu esqueci de falar, por que ele é importante a gente conhecer o Haiti aqui no Brasil, a gente estudar ele? Porque ele foi a primeira colônia a conseguir independência, e foi uma revolução de escravos. Né? Isso é importantíssimo, né, aqui na América, né? Isso é importantíssimo. Então, os caras, eles lutaram para conseguir a independência deles, lutaram contra a escravidão, e aí você vê, surge uma figura, né, em que você rouba a mente do cara e usa o corpo para trabalhar, né? A gente vê os paralelos aí que são evidentes, né? É uma nova maneira de escravidão. Então, assim, aí você me fala desse caso do rapaz que foi enterrado, apanhou, tal. Olha, o mundo é muito grande, né, Lorde A? Tem pessoa maluca para fazer tudo, né? Eu sempre gosto de responder isso. Mas tem ou não tem isso? Aí eu falo, o mundo é muito grande, se tem ou não tem, eu não sei, né? Eu não conheço, dentro do voodoo, e aí falando como praticante, né? Eu não conheço histórias disso. Aí, como quem estuda, né? Porque além de praticar, eu estudo muito, né? Leio os acadêmicos, leio, né? Tudo isso. E você tem um trabalho textual, uma produção de textos extremamente, posso dizer, requintada, sempre com bibliografia, fontes, temas interessantes que fazem a gente sempre arranjar aqueles 15, 20 minutos, meia hora para parar e apreciar o seu texto, que é sempre um texto muito bom e que, ao terminar as leituras, você fica meditando, você fica refletindo sobre eles, o que é um feito extraordinário nesses tempos da internet, né? Obrigado, querido.
Os textos estão lá no Espelho de Cis, também no site da OTOA, né? OTOA, /LCN Brasil. Procura no Google lá, tem texto lá também. Só para fazer o merchan rapidinho aqui. Mas aí... Com certeza. Mas aí... Então, assim... Eu não conheço a veracidade disso, sabe, Lorde? E até a teoria do Wade Davis, de que ele pegou o pó, de que ele descobriu lá qual é o elemento do pó, até isso é refutado depois. Algumas pessoas vão dizer que não é bem isso. Eu não estou querendo chamar o Wade Davis de marmoteiro, não, tá? Eu não acho que ele seja marmoteiro. Mas, enfim, isso é refutado e tal. Então, assim, eu acho que isso faz muito mais parte do imaginário, né? Existe uma figura do zombie, né, dentro do voodoo, mas aí que são almas, né, algumas almas que são retiradas. Mais sobre elas. Que são algumas almas que são retiradas por feiticeiros, né, ou até por alguns loás, se for o caso, e essas almas podem ser vendidas e usadas para trabalhos de magia, tal, né? Existe essa figura desse zombie nesse sentido mais espiritual. Mas isso sim existe, né? Existem as histórias, existe dentro da mitologia. Agora, esse zumbi aí, né? Que é o cara que sai da tumba e vai trabalhar na plantação, tal. Eu realmente eu acho que faz parte do imaginário mesmo, né? Não estou dizendo que não exista na mitologia, mas, assim, de verdade, eu acho que está só no imaginário mesmo. Sem sombra de dúvida. Deve ser aquela famosa interpretação ao pé da letra e literal de algo que é mais sublime, né? Muito mais sublime. Eduardo, tem uma questão aqui que me ocorre, né? Por 2 anos, a gente tentou trazer pela Madras uma tradução da obra do Michel Berthiaume. E eu queria que você apresentasse um pouco do Berthiaume aqui para a nossa audiência, porque eu tenho certeza que muitos aqui vão apreciar, alguns aqui já conhecem, e se eu tenho a oportunidade de conversar com você, eu não perderia por nada ouvir uma preleção do amigo sobre esse grande autor, esse grande magista. Com o maior prazer. O Berthiaume, Michel Berthiaume, que é uma figura que ainda eu acho que pouca gente conhece, né? Pelo menos acho que mais pessoas deveriam conhecer, né? Eu considero ele um gênio, né? Ele é um gênio. Então, vamos lá. O Berthiaume, ele é um americano, tá? Ele vai para o Haiti em algum momento numa missão de religiosa. Ele faz parte de uma igreja lá nos Estados Unidos. Ele vai para o Haiti, né? E chegando no Haiti, ele conhece um pessoal e é introduzido ao voodoo haitiano. E também há uma tradição, né, muito específica que hoje a gente chama de voodoo gnóstico, né? Ele é introduzindo essa tradição, que é uma tradição muito mágica, né, do voodoo, uma tradição mágica que utiliza o voodoo, né? Primeiro, vamos deixar claro uma coisa, né? O voodoo gnóstico do Berthiaume, ele não é o voodoo tradicional haitiano, tá? Então, para não haver confusão, quando a gente está falando do Berthiaume, a gente não está falando do que o Berthiaume está fazendo, não é voodoo haitiano, né? Voodoo tradicional haitiano é um termo horroroso que eu usei, que eu jurei nunca usar, mas saiu sem querer, porque não existe, é difícil falar disso, né? É difícil falar de tradicional, tá? Mas, assim, não é aquele voodoo lá do Haiti, é outra coisa, é uma tradição mágica, né? Que ele recebe de haitianos, né? Ele recebe de haitianos, né? E, claro, nessa tradição tem muita coisa do voodoo, né? Aparecem os loás, aparecem certos conceitos do voodoo, mas tudo com uma visão muito própria, né? Muito própria. Então o Berthiaume recebe isso e começa a trabalhar com essa tradição, né? E vai ser o Berthiaume vai ser a grande figura que vai jogar essa tradição para o mundo, né? Ele vai preparar um curso, né, sobre isso, vários cursos sobre isso, na verdade, né? Vai começar a ter alunos, né, estudantes ao redor do mundo,
e ele vai começar a espalhar essa tradição dele do voodoo gnóstico. É uma tradição mágica, sabe, Lorde A, muito bonita, porque é uma tradição mágica que está o tempo todo incentivando você a criar, né? A ser criativo, a criar as suas coisas, fazer os seus entendimentos. Então, é uma tradição mágica muito bonita e é também muito desafiadora, né? Porque não se espera que a gente fique dentro dessa tradição seguindo sempre receita. Espera-se que a gente, em algum momento, crie asas e voe mesmo, né? E faça aí deixa a nossa marca, a nossa contribuição, vamos dizer assim. Então, o Berthiaud é essa figura que vai pegar essa coisa que ele recebe lá no Haiti, da família Jeanmain, né? Que é uma família de haitianos lá, que essa família Jeanmain tem uma ligação com o martinismo, tem uma ligação com papos, né? Tem uma ligação com esse pessoal, né? E vai pegar isso e vai jogar esse sistema para o mundo. O Berthiaud vai dar também um pouquinho da cara dele para esse sistema, né? Ele vai colocar muita coisa que ele entende ali, né? Muita coisa do background dele de gnosticismo, né? De filosofia, que o Berthiaud foi um estudante de filosofia, né? Muito dedicado, e vai começar a criar um monte de coisa com aquilo ali, e vai, em determinado momento, vai ser publicado, né, a grande obra do Berthiaud, que eu acho que é essa que vocês queriam trazer para Madras, né? Nós que tentamos. Fizemos um lobby, mas não conseguimos. Enfim, que é o Voodoo Gnostic Workbook, né? Carinhosamente chamado de VGW, né? Então, o Voodoo Gnostic Workbook é um livrão, um tijolão, é bem grande mesmo, né? E realmente é um workbook, né? Um livro de exercício. Não é um livro normal que você vai ler da página 1 à página 600, assim, como se estivesse lendo. São várias lições compiladas ali, né? E esse livro é o livro que vai mostrar ao mundo o que é o trabalho do Michel Berthiaud, né? E é um livro realmente muito bacana, um livro que muita gente, quando pega para ler pela primeira vez, lê 10, 20 páginas e fala assim, o que é isso, né? Mas o que esse cara está falando? E larga, mas aí eu digo a vocês, tudo bem, dá mais um tempinho, volta de novo, vai indo, vai voltando, que você aos poucos vai descobrindo as joias que estão aqui naquele livro, né? Que são joias que estão aqui naquele livro. E o Berthiaud, ele vai tocar, então, as duas ordens principais, né, que essa família Jeanmain funda, que é a Otoá e a LCN, que é o Ordo Tempo Orientis Antiqua e a La Coulève Noire, né, que são as duas ordens que estão trabalhando aí nesse sistema, né? E hoje aqui no Brasil a gente tem as ordens estão abertas, né? Quem quiser saber mais vai lá no site da OTOA, LCN. Tem lá. Qual é o site mesmo? Olha, se você acredita que eu vou ter que colar, porque eu sou tão ruim de... eu acredito. Essa hora aqui do dia a gente tem que colar mesmo as coisas. Então, é o www.otoa-lcn-brasil.com.br. Pode dar um pulinho lá, lá tem vários textos falando de voodoo haitiano, porque é uma parte fundamental da coisa do Berthiaud, do voodoo haitiano mesmo, e tem alguns textos falando também da OTOA e como é que funciona e tal. Dá para dar uma olhadinha lá e ver como é que é. Poxa, mas essa, assim, resumindo muito, essa é a figura. E o Berthiaud continua aí ativo, né? Tá lá em Chicago, tá bem velhinho já, né? Mas tá aí. De vez em quando ele aparece num vídeo aí, fala alguma coisa. Poxa, que legal, bom saber. Ele é uma inspiração. A obra dele foi uma obra que mexeu bastante com a minha criatividade, bastante com os meus exercícios, com tudo aquilo que eu faço. Eu admiro muito esse trabalho. E quando eu estava montando a grade aqui dos entrevistados, e quando eu vi que eu
opa, não, temos que ter o Eduardo Regis. Já fazia tempo que a gente queria te trazer aqui para ser entrevistado, só que vida vai, vida vem, equipamento, principalmente, não estava legal para a gente fazer esse tipo de projeto, assim, né, de live. Agora, quando as estrelas se alinharam, não, vem cá, Eduardo, senta aqui, vamos bater um papo. Esse é o nosso primeiro papo, meu nobre. Eu quero convidar você já aqui para a Vox Vampírica e para o Rede Vamp Entrevista, porque lá a gente tem um espaço de tempo muito maior, e por ser uma outra atividade mais reservada da Rede Vamp, né, esses programas, lá a gente pode ir ainda muito mais longe nessa conversa sobre o Berthiaud, sobre as tradições que você apresentou para a gente, Le Covenois, a OTOA. A gente pode conversar muito lá sobre tudo isso, e temos muitos ouvintes, muitas pessoas que vão apreciar bastante a continuidade desse papo da gente nesses projetos, querido. Já está aceito. Realmente a gente tem muita coisa que pode falar do voodoo ainda. Eu expliquei assim muito por alto, né, Lorde A, o que é. A gente pode falar com mais calma também, né? Mas assim, lembrem-se, não é aquilo que vocês veem em Hollywood. Não é. É uma coisa linda, que como o Lorde A falou, aquele momento lá da cachoeira, né, aquela coisa sublime, tem muito disso no voodoo, muito dessa coisa da gente ver esse lado sublime da natureza, da vida, né? É muito bonito, gente. É muito bonito. Contemplação, né? Um exercício de contemplação. É isso. E é bonito porque você vê tudo. Você vai trabalhar, como eu falei, do Barão Samedi, que é o Lua da Morte, você vai trabalhar com a morte no voodoo, né? Mas não é de uma maneira sinistra, né? Você vai trabalhar com a raiva, mas também não é de uma maneira negativa, necessariamente, né? Você vai trabalhar com a sua generosidade, você vai trabalhar o que você quiser, tem espaço para tudo. Então é muito legal. É muito legal. Magnífico, meu nobre. Eduardo, o site com os textos mais abertos é o Espelho de Circe, não é mesmo? No Espelho de Circe eu costumo postar texto de tudo, né? De magia, de opinião, enfim, o que der na cabeça, e tem algumas coisas de voodoo lá. Mas os textos que estão no site da Hotel lá também são bem acessíveis. São ótimo. Então, são bem acessíveis. Magnífico. Eduardo, como o pessoal te encontra nas redes sociais? Olha, Facebook é a maneira mais fácil. Eu estou no Facebook, Eduardo Regis. Vocês vão achar fácil. Eu também tenho um Instagram, Eduardo G. Regis. E é isso. Fantástico, meu querido. Muita gratidão pela sua presença aqui na Horror Expo, no Halloween Rede Vamp. Eu te convido agora para ficar com a gente aqui, assistir. Temos agora 2 DJs internacionais hoje, fechando a nossa noite. Primeiro deles, diretamente da Alemanha, é o DJ Cyberpagan, meu amigo Oliver Knapp, do deathrock.de, site deathrock.de. Cara, fantástico, preparou aí um set de Halloween muito legal pra gente. E na sequência, diretamente de New Orleans, ele, o King Maven Lore, rei de New Orleans, rei dos vampiros de New Orleans, meu irmão de iniciação, e que vem aí para discotecar para vocês com um set histórico, épico.